Glorificamos a Ti, Senhor, que só Tu és digno, só Tu és poderoso, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Oh, só Tu és digno, ó Deus. Tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Criador, aquele que formou a nossa vida no ventre materno, aquele que nos deu vida e que nos chamou no propósito, oh Deus, de revelarmos Cristo aos corações dos homens, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos 4:23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pontes Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós vimos que manifestou-se o poder de Deus através da oração dos discípulos. A palavra de Deus, sem poder, sem manifestação do Espírito Santo, é uma religião. Não é evangelho. A palavra de Deus é o poder de Deus na face da terra. Por que poder? Porque aonde se reúne, aonde se anuncia a palavra segundo o propósito, o chamado que Deus tem, há manifestação do poder. Por quê? Porque o Espírito Santo se move nos nossos corações. Porque Jesus se faz presente naquele lugar. Religião é conhecimento. Palavras anunciadas, faladas, através de uma religião, não conduz, não cumpre o propósito de Deus. Jesus veio para cumprir o propósito do poder dele se manifestar no meio dos homens. E nós vimos que estava aqui dois servos, dois apóstolos, Pedro. O que eles faziam? Curavam. E eles estavam curando. Mas levantou-se contra eles
os sacerdotes, levantou-se contra eles os principais, os anciãos, os escribas, os religiosos. Os religiosos se levantaram contra os apóstolos, contra Pedro. Por quê? Porque eles traziam ao povo a manifestação de poder. E eles foram entrando no templo, onde um homem há 40 anos já estava lá esmolando, e eles curaram aquele homem. E houve uma grande manifestação de um povo religioso contra eles, porque eles traziam o mistério de Cristo com a revelação de poder, com a manifestação de poder. É diferente. Todos dizem, pregação é pregação, tudo é bonito, gosto de pregação boa. Mas pregação sem poder é religião, amados. Porque a palavra de Deus, caindo no nosso coração, dentro do propósito que Deus tem para cada um de nós, e Deus tem nos chamado com propósito. Existe um propósito no nosso chamado. O primeiro propósito de Deus é fazer na terra um povo que esteja ligado, intimamente ligado nele, para que tudo funcione com ele, por ele, para ele. Ele sendo a cabeça e nós o corpo. Um povo que manifeste o poder dele, que continue a obra de Cristo, assim como ele começou. Um povo que possa verdadeiramente anunciar, segundo o mistério de poder, na face da terra. É diferente. Não é apenas evangelho. O que faz a diferença é o poder. E esses homens estavam curando, manifestando poder. E os escribas, sacerdotes, principais, doutores da lei, do evangelho, da escritura, se achavam teólogos. Eles se levantaram contra aqueles homens e o prenderam. E começaram a intimidar. Começavam a perseguir para tentar ameaçar de morte. Aqueles homens que pregavam o evangelho eram ameaçados de morte, porque falavam com poder. A diferença é que eles tinham o poder do Espírito Santo de Jesus sobre eles. Então eles eram perseguidos. Mas estava cumprindo o propósito de Deus. Porque ele dizia, perseguiram a mim, perseguirão a vós. Quando nós pregamos com poder, com autoridade, sempre há perseguição. E tentaram calar, tentaram inibir, para que aquele poder continuasse se espalhando no meio do povo. E eles então chamaram, prenderam eles, e começaram a interrogar, e começaram a intimidar. Mas interessante que no versículo 20 do 4, um pouco antes nós lemos, ele diz assim, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles tentaram calar a boca, mas nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles ouviram direto, estava com ele a manifestação do Espírito Santo, eles receberam o poder de Deus, e eles foram enviados a anunciar, a iniciar o crescimento do reino sobre a terra. Por isso, eles eram ameaçados de morte para que não falassem. E você percebe que quando alguém
é ungido de Deus. Ele irrita as pessoas. As pessoas o perseguem para tentar calar. Como se isso fosse possível, mas não foi possível. A atitude deles fazia toda a diferença. Atitude. Qual é a atitude que eles tiveram? Buscaram a igreja, buscaram o povo de Deus, foram ao encontro do povo de Deus. Igreja. O que é igreja? É um povo que anda na presença de Deus, teme a Deus e conhece o poder dele. E conhece a voz do Espírito. E sabe discernir. E responde ao chamado. E é esse povo que está aqui. E eles chegaram, se observa, que eles falam assim, eles procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Eles contaram o que havia acontecido, as ameaças. Quando você passa por tribulação, quando você está em perseguição, quando os problemas te afligem, quando o inimigo se levanta, quem você procura? Aonde você vai? Chorar? Se trancar? Murmurar? Mas os apóstolos procuraram a igreja. E unânimes, versículo diz assim, ouvindo isso, unânimes, unidade. Unidade de fé, unidade em amor, sabendo o que faziam, na mesma unidade. Eles não foram chorar, eles não foram murmurar, não se acharam coitadinhos, nem sendo ameaçados ou perseguidos, não se importaram. A nossa causa é a causa de Deus. É Ele que resolve, é Ele que guerreia as nossas causas, principalmente do Evangelho. É Ele que luta por nós. E o que aconteceu? Quando eles procuraram, foram orar, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Quando essa palavra que eles oraram foi o Salmo 2, quando Davi ora nesse Salmo 2. E ele diz assim, o Salmo 2, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Profecia. Palavra no Salmo que Davi, pelo Espírito Santo, já revelou que haveria de acontecer com Cristo quando viesse. Com os servos quando viesse. E eles então oram. Eles não foram falar, Senhor, olha as ofensas, chorando. Eles foram fazer o quê? Eles foram falar a palavra de Deus. Eles foram lembrar a Deus na sua palavra, pelo Espírito Santo. E porque verdadeiramente, no versículo 27 diz, se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e a gente de Israel. Quando se levanta contra uma igreja, quando
falam mal da igreja, de um servo de Deus, estão levantando contra Jesus. Se levantaram contra Jesus. Se levanta contra o corpo aqui na terra. Então, é Ele, a unidade em oração. Mas você percebe que não havia nenhum pensamento maligno, mal, não desejavam mal. Porque Jesus, quando estava na cruz, Ele também não desejou mal. Ele compreendeu. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nós, como igreja, temos que ter esse princípio no coração de orar pelos nossos inimigos. De buscar a Deus em favor daqueles que falam mal, que criticam, que estão sendo usados por Satanás. Nós temos que enxergar que aquele que se levanta, levanta contra Cristo. E nós temos que amá-los. Essa é a diferença. Eles oraram a Deus, mas orado amando o povo. E disseram: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Eles estavam sendo ameaçados. E conceda aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. O que eles pediram para eles? Para que eles parem de falar? Não. O que eles pediram? Olha as ameaças e conceda a nós que com intrepidez, ousadia, poder, possamos continuar falando do mistério de Cristo, daquilo na qual Deus designou. Nós temos um chamado de Deus para a nossa vida, e o chamado que nós temos de Deus é com propósito. Deus não chama nós apenas. Todo chamado vem acompanhado de um propósito. E o propósito de Deus é que eu anuncie com intrepidez. Faça as mesmas obras que Jesus fez. Dê continuidade na missão, no mistério, em tudo que Jesus fez na terra. Possamos continuar. Mas para isso, Ele nos ensina que nós precisamos orar. Nós precisamos orar para quê? Para que se cumpra o nosso chamado e o propósito de Deus ao nos chamar em nossa vida e através de nós com poder. Sem poder, amados, ninguém faz nada. Então ele diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos. Eles falam: olha para a ameaça e cala a boca deles. Não. Eles não estão nem preocupados com o que estão falando, mas eles preocuparam em não ser impedido e nem ser cumprido o que eles queriam, calar o evangelho. Não. Conceda aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto nós anunciamos, o Senhor estende a mão e confirma a nossa palavra, curando, com sinais, fazendo curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha que maravilha. Havia no coração deles amor. E é o que tem que ter a igreja. Eles tiveram unidade no propósito, no chamado. Havia homens, mulheres ali reunidos, que enquanto eles estavam presos, eles estavam intercedendo, orando em favor daqueles que iam. Igreja, o que é? É aquele corpo, é aquelas pessoas que conhecem o propósito e o chamado de Deus.
Você não vai, mas você não está fora do chamado. Uns, Deus chamou para ir, falar. Os outros, Deus chama para interceder, dar cobertura. Não é assim que funciona numa guerra? Eu vou, mas você me dá cobertura. Atira. Não é assim? Uns vão, os outros cobrem. Nós pregamos aqui e vocês cobrem nós em oração. Em busca do poder. O poder de Deus faz toda a diferença. E nós precisamos pregar selado com Deus através dos sinais. Ele diz, ide, e Deus confirma a pregação dos apóstolos. Onde não há sinais, onde não há cura, onde não há manifestação de poder. Ali não é um evangelho, realmente, ali é uma religião. E você e eu precisamos do poder para cumprir o chamado e o propósito de Deus em nossa vida. Você observa que eles oram. Lá em Colossenses, deixa eu ler para você, em Colossenses ele diz assim, Colossenses, abre aí, 4:3. E você encontra os discípulos em Efésios. Orai por mim para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com poder. Que eu possa pregar com intrepidez, com ousadia. Orem por mim. Não é assim que Paulo diz? Porque ele orava para que a manifestação do poder se realizasse na vida deles. 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que é o tempero? A pitada do amor. O amor tem que vir acompanhado na nossa vida da palavra. Sem amor, nada serei, nada terei. Diga comigo, sem amor. Nada serei, nada terei. A primeira coisa que Deus olha é o coração. A primeira coisa que faz a diferença é a intenção do coração do homem. Qual é a intenção do teu coração? Exortar para crescer, para edificar, para construir o outro? Ou exortar por soberba? É diferente. Exortar porque ama, o pai corrige ao filho que ama. E aquele pai que não corrige e deixa o filho à solta, ele não ama o filho. Ele não ama o filho. Mas quando você ama, você quer exortar para construir nele algo bom, alicerçado, forte, para que ele não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que ele mantenha e guarde a salvação em Cristo Jesus, para que o inimigo não o apanhe e roube e o leve para caminhos distantes do Senhor. Então, quando nós amamos, nós exortamos. Mas em tudo que nós fazemos, tudo que fizerdes, fazei em amor. É a diferença. Quando você se rende a Deus, você se rende para ter um título, para
ter uma satisfação própria? Ou você se rende sabendo que vai ser perseguido, odiado e tudo mais que temos por aí? Mas eu vou porque Deus é comigo. Então, quando eles eram presos, açoitados, ameaçados, ridicularizados, quando eles eram perseguidos, às vezes até a morte, eles não se curvavam perante as ameaças. Eles não se dobravam. Por quê? Porque eles tinham uma arma poderosa em suas mãos. Eles tinham uma arma de dobrar o joelho. E quando eles se dobravam perante o Senhor, as suas orações eram respondidas com fogo. Deus operava com fogo. E eles aprenderam com quem? Com Jesus. Quando Jesus soube que João, o primo, ia ser decapitado, cortado o pescoço, por um luxo, por uma vontade, iam trazer na bandeja, ele mandou perguntar: Senhor, pergunte a ele se ele é mesmo o Cristo, o Messias, ou se haverá outro, se virá outro. O que Jesus respondeu, amados? Como que foi a resposta dele? Ele saiu curando, libertando, cativo. Todos que estavam ali receberam cura. E diz assim: vai lá e diga a João o que você viu. O que você viu. E Pedro dizia: o que eu vejo, o que eu ouço, não posso deixar de falar. Porque eu vivo, eu vejo, eu ouço. E eles foram e anunciaram. Então eles aprenderam com Jesus. Está perseguido? Não se acovarde. Porque temos um Deus poderoso que adestra nossas mãos para o combate. Dobra teu joelho. Busque a igreja. Interceda. E a palavra de Deus diz que, vamos voltar lá. Diz assim, em Atos. Tendo eles orado, vamos ler junto? 31. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Curas, prodígios, milagres, no nome. Deus revestiu eles com esse poder para curar enfermos. Esse é o propósito de Deus para a igreja, para você, meu irmão. Não é para o pastor, é para a igreja, para todo aquele que crê. Curai os enfermos, expulsai os demônios, libertai os cativos, anunciai o reino. Essa é a vontade de Deus a nós. Deus tem um chamado na tua vida, não é para você pertencer a uma igreja, mas para você dar continuidade da obra de Cristo na terra, através do amor. Não é título que faz a mudança, mas é o coração. Porque a primeira coisa que Jesus faz naquele que se aproxima, acheguemo-nos diante do trono firmemente. Nós nos achegamos, por quê? Porque Ele tira o nosso coração de pedra e Ele põe um coração capaz de amar, capaz de perdoar. Ele muda a nossa natureza carnal e nos dá uma natureza que prevalece espiritual, para que possamos
dá continuidade na obra. Esse é o propósito de Deus. Não é assim, é dom, é chamado. Não, todos que estão aqui, que aceitaram a Jesus, têm um único chamado e propósito. Para que você possa revelar ao mundo o mistério de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança. É a esperança que Deus tem de manifestar a glória dele diante dos homens. E o que é glória, amados? São feitos virtuosos, poderosos, que o homem não faz, mas que Deus faz. Esse é o teu chamado. De anunciar, de salvar, de curar, em meu nome, diz o Senhor. No nome de Jesus. Através do nome. Prodígios, milagres, maravilhas, poder. E descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. Desceu sobre a igreja. E quando eles oraram, dentro do propósito. Você ora dentro do propósito? Você entendeu o seu chamado? Deus não te chamou para te dar uma vida de prosperidade na terra. Isso aí é bênção. Que Ele é presente. Que Ele é gracia. Deus não te chamou para você casar, ter um casamento. Isso. Não, isso é bênção. O chamado real é que você venha a Cristo, receber dele o poder, para que a glória dele caindo sobre ti, você se torne uma nova criatura. Diferente dos homens, cheia, revestida do poder e da autoridade. E por onde andar, por onde passar, esse poder vai te acompanhar para salvar a humanidade. Para libertar a humanidade. Você pode, amado. Sai das amarras do inimigo. Tem pessoas que vêm para resolver problema. Não, amado. Entrega a tua vida a Jesus. Receba dele a graça e vá em frente. Que Deus tem um propósito para você, para cada um de nós. Se nós não entrarmos nesse propósito, você terá uma religião apenas. Só apenas. Isso é o chamado. Vamos orar agora, ler junto. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A intrepidez vem através do poder. Você precisa de poder. Você precisa crer na obra de Jesus. Você precisa acreditar no teu chamado. Você tem uma missão sobre a terra. Não é para viver a tua vida regaladamente e viver bem e ser feliz. Não, amados. Isso é acréscimo. Isso acompanha. Isso é natural. Quem vive numa casa farta, com todas as regalias, é natural, ele está lá dentro. Aquilo é dele, é nosso. Entendeu? Isso é natural. Não é para isso que ele te chamou. Ele te chamou e te entregou uma missão com propósito. O propósito é crescer o reino de Deus sobre a face da terra. Salvar vidas. Libertar os cativos. Cortar as amarras de Satanás. Conduzir o povo em direção a Ele. Em retorno à casa de Deus. Anunciar ao mundo que Ele vive, que Ele reina. E que todo aquele que o invocar, Ele responderá. Que não é necessário mais ele viver na solidão. Que ele tem uma família
que a família de Deus aqui na terra é unida. Ele saiu, foi, uma vez solto, procuraram os irmãos. Você tem procurado os irmãos na hora da luta, da perseguição, na hora do desalento? Procurar os irmãos. E há quem diga, não falei pastora porque a pastora é muito ocupada. Está amarrado, Satanás, sua boca está fechada. A pastora não é muito ocupada. A pastora tem uma missão de pastorear a ovelha. E quando você fica lá enganado, ouvindo a conversa do diabo, não procurei porque a pastora tem muito ocupada. Engano. A palavra de Deus diz assim, procurou os irmãos para orar. Foi à igreja dobrar teu joelho e buscar poder. Senhor, conceda agora que intrepidez, que enquanto nós pregamos, o Senhor manifesta com sinais de cura, prodígios e milagres. Enquanto nós anunciamos, a cura e os milagres de Deus estão passando por você. Não é preciso eu orar para você, amado. Eu não tenho necessidade de orar. Mas quantas pessoas, sentadas aí, quieto, enquanto pregava, recebem cura. Enquanto prega, a unção, duas coisas. Enquanto estendes a mão para fazer curas. Quem faz, amado? Deus. Jesus passeia num povo, no meio do povo, e cura. Enquanto o pregador prega, com intrepidez, com ousadia. Que Ele nos dá. Se Ele deu a mim, Ele dará a você. Para anunciar, para dizer que Jesus vive. A esperança para o mundo. Nunca foi tão fácil de pregar como agora. O mundo, um Brasil sem esperança. Um Brasil cheio de palavras segundo a vontade maligna. Vai de mal a pior. Agora todo mundo perdendo emprego. Porque agora, fecha a tua boca, amados. Não fale o que o inimigo quer que você fale. Mas anuncie que o reino de Deus, a fartura, a poder, a grandeza de Deus, alcança os corações e nos faz ultrapassar limites. Há uma provisão de Deus para aquele que crê. É momento de você anunciar o reino. Se o reino da terra está ruim, o reino de Deus vai crescer. Então esse ano é um ano de bênção sem medida. É um ano que o povo está aberto para receber. É um ano de manifestação do poder de Deus, porque haverá toda a igreja anunciando. Enquanto você anuncia com intrepidez, Deus vai confirmando essa obra através de cura, prodígio e maravilha. Enquanto você fala de Jesus, as pessoas vão ficar curadas. Esse é ano para manifestação, para prosseguirmos avante, amado. Endireita a visão. Guarde no teu coração o propósito. E saiba que Deus já anunciou o ano de cura, milagres, prodígio e salvação para nós, metodistas. Amém? Para todo aquele que crê. Você precisa absorver isso. Seu coração precisa receber. Mas eu peco. Mas quem não peca? Tem alguém aqui que não peca? Eu também peco. Mas só que meu coração está ligado em Jesus. Todas as vezes que eu peco, eu dobro meu joelho, eu choro e digo: Senhor, perdoa minha fraqueza, mas reveste-me de maior poder
para vencer o pecado. E você vai vencer, meu amado. Ninguém é perfeito. Quem for perfeito não vai ter poder nem chamado. Quem se acha perfeito não tem chamado. Nós somos chamados porque verdadeiramente nós nos arrependemos e sabemos que dependemos dele. Que não somos nada, mas ele é tudo em nós. É por isso que nós somos chamados. Porque seu coração sabe que você não é nada. E nem eu. Eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu sou pecadora. Mas eu sei que a graça me alcançou, me revestiu, me dá autoridade para eu ir. E eu vou cada dia mais. Amém? Levanta, amado. Recebe. Ah, mas e se eu for? Tem gente que pensa assim. Tem muita gente aqui que pensa assim. E se eu for e cair e pecar? Tem o sangue que te cobre, que te perdoa e que te levanta com força dobrada. Se você cair, amado, levante. Não fique caído, porque o tempo que você ficar caído é o tempo que o inimigo fará assim. Levanta. Tem bom ânimo. Levanta da onde caíste. Olha onde caíste. E levanta. Sai de baixo. Sai debaixo do inimigo. E pisa na cabeça dele. Que Jesus já venceu e derrotou as forças de Satanás. Sai de baixo, amado. Deus nos constituiu como cabeça e não cauda. Por cima e não por baixo. Vencedor e nunca derrotados. Somos mais que vencedor. Chega de olhar para trás. Chega de aceitar aquilo que o inimigo colocou em você, imaginando que você nunca mais seria digno. Ninguém é digno. Digno só o Senhor. Somos lavados, revestidos do poder do sangue. E Deus tem um propósito, por isso você fica de pé. Por quê? Diz a palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com intrepidez. Nós não somos nada, amados. Nós fomos um vaso na mão do oleiro, que muitas vezes o oleiro desfez esse vaso para que você não se perca e está construindo um novo vaso de honra na mão dele. Queira ser vaso de honra. Nós não somos nada, mas ele faz em nós. Ele faz em você. E nós vamos orar. E toda a casta de demônios que subjugaram, que colocaram embaixo no chão, você vai erguer nessa noite. Porque enquanto nós oramos, cairá sobre ti um poder sobrenatural para curar tua alma, curar a tua vida. Subjugar a tua carne, subjuga o meu corpo, reduzo ele à escravidão, para que depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo ser reprovado. Por quê? Porque o corpo, ele tem vaidade, ele tem soberba, ele não submete à autoridade, ele quer fazer a obra por sua cabeça da maneira que ele quer. O corpo é assim, a hora que eu quero, não, ninguém me manda, eu faço. Mentira, está debaixo do jugo do diabo, faz nada. Sai disso, amados, sai disso, jovem. Sabe por que eu digo isso? Porque quando eu era nova eu tinha medo de assumir responsabilidade. E a minha hora do sol? E a minha piscina? E a hora que eu não tiver vontade? Como é que fica? Mas Deus me ensinou. Deus tratou comigo.
Foi a melhor coisa que eu pude viver na terra. É o meu chamado. Não há nada melhor do que o nosso chamado. Se rende. Vamos orar. E a vontade de Deus será, com propósito, será feita na tua vida. Quem deseja? Quem quer que Deus cumpra o propósito dele em você? Amém, eu quero. Senhor Deus, aleluia. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra essa igreja. Porque verdadeiramente o Senhor conhece o nosso coração. Somos o corpo de Cristo aqui na terra. Se levantaram contra nós, levantaram também, ó Deus, contra o teu Filho amado Jesus. Por isso nós nos rendemos a Ti, para que o Senhor cumpra o teu propósito nessa igreja e nesse ministério, para que o Senhor cumpra o nosso chamado, abra os nossos olhos, faz-nos enxergar, toque em nosso coração, para que possamos sentir e ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, recebe a nossa vida. Diga isso, amado. Recebe a minha vida. Eu quero, Senhor, cumprir o meu chamado com o teu propósito em mim. Mas em mim não há força. Por isso eu me rendo a Ti. Enquanto isso, Jesus, trabalha no meu coração, curando, libertando, trazendo a Tua glória sobre mim, queimando as forças do inimigo, me levantando para resplandecer e com intrepidez anunciar o mistério de Cristo sobre esta cidade, por onde quer que eu andar, em nome de Jesus. Que a minha vida seja uma revelação para os outros que não Te conhecem, porque verão em mim a Tua glória. Faz de mim, Senhor, uma carta aberta de Cristo, em nome de Jesus, para que eles possam ler e sentir o Teu amor em mim, em nome de Jesus. Muda meu coração, para que eu possa olhar o mundo assim como o Senhor vê, que eu possa contemplar a Ti como o único Senhor e Salvador da minha vida. Reveste-me, ó Deus, com a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, rabachecoralás, oh, rabalacore cantarabalás, oh, ribacherebelecoralás. Se não for no Teu propósito, não há razão de ter igreja, ó Deus. Se não for para cumprir o Teu propósito, não há razão de estarmos aqui. Somente a razão é o poder de Deus operando sobre nós, manifestando a glória ao mundo, para que o mundo veja que Tu és real, ressurreto dentre os mortos, e que Tu vives e reina em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa. Queremos ser testemunha da Tua glória, curando enfermo, libertando cativo, anunciando e proclamando, ó Deus, a Tua salvação em Cristo Jesus. Oh, rabalachecoralás.